Bom dia, eu sou o Fernando, professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, e hoje continuamos a falar de padrões de projeto. Na última aula, já começamos a falar de padrões de projeto, mas falamos de padrões que eram muito naturais em programação funcional. Nesse caso, o programador não tinha de implementar nada, o padrão já estava lá. Esses padrões são padrões da própria linguagem. Por exemplo, em linguagens que já suportam funções de alta ordem, obtemos de forma muito natural padrões que, em uma linguagem que não suportam, seriam emulados via template methods ou estratégias, por exemplo. E em linguagens que suportam a codificação com a aplicação parcial de argumentos, nós já obtemos, de forma também bastante natural, o padrão fábrica. Por isso, a gente chama esses padrões de padrões naturais na linguagem. E veja que várias linguagens de programação possuem padrões naturais. Por exemplo, o tratamento de exceções seria implementado como um padrão de projetos em linguagens como C, que não suportam tratamento de exceções. Mas tratamento de exceções é natural em C++, por exemplo, que suporta. Mas também há técnicas que não são nativas na própria linguagem funcional, ao menos não são nativas em Python, que a gente acaba precisando implementar de alguma forma, usando recursos da linguagem. Essas técnicas são o que, de fato, a gente costuma chamar de padrões de projeto. Nas próximas aulas, vamos ver 3 dessas técnicas. A primeira delas será um padrão de projetos, chamado Builder. Depois veremos um padrão chamado cadeia de responsabilidades, e finalmente veremos um padrão chamado memorização. Hoje, então, nós vamos ver esse padrão que é o Builder. Esse nome, Builder, aparece no livro da Gangue dos Quatro, no contexto de programação orientada a objetos. Builder é um padrão criacional, usado para criar objetos complicados a partir de objetos mais simples. Então, no contexto da programação funcional, o Builder é uma técnica para construir funções complexas, a partir de funções mais simples. Em programação funcional, builders são muito baseados em um princípio de programação que chama-se o princípio de Hollywood. A ideia é que o programador escreve funções que vão ser chamadas dentro de algum arcabouço de programação. Esse princípio tem esse nome, princípio de Hollywood, porque, de acordo com anedotas, quando um artista faz uma audição lá em Hollywood, tipo para trabalhar em um filme, o artista não vai ligar de volta para o estúdio, é o estúdio que vai ligar para o artista, se ele for considerado bom, o artista, eu digo. Então, para mostrar como podemos usar builders em programação funcional, vamos escrever uma função que faz a divisão de 2 números. Aqui está o nosso código. Trata-se de um programa relativamente simples, que recebe 2 parâmetros, num e then, e então divide num por then. Note que há um código de tratamento de erro aqui. Se o denominador for 0, então a função retorna none. Quando pensamos nos parâmetros de uma função, pensamos nos dados. Isso é, a função é parametrizada nos dados. Podemos, contudo, modificar esses dados, então teremos um resultado diferente. Nesse exemplo, temos 2 dados, as variáveis num e then. Por exemplo, se chamamos divide com num igual a 3 e then igual a 4, então obteremos o valor 0,75. Se mudarmos os parâmetros, obteremos um valor diferente de retorno. Assim, a gente diz que a função é parametrizada nos dados. Os dados são móveis, mas o comportamento da função é fixo. Em outras palavras, quando pensamos em parametrização, não pensamos em parametrizar comportamento, mas dados. E isso é um infortúnio, pois aqui temos 2 comportamentos muito claros que poderíamos querer mudar, isso é, parametrizar. Em primeiro lugar, temos o comportamento de tratamento de erro. Esse é o comportamento que adotamos se o denominador é 0. A gente imprime uma mensagem e então para o programa. E temos o comportamento normal, assim, normal entre aspas, que faz a função deveria fazer quando os dados são todos válidos. Mas é claro que poderíamos querer parametrizar o comportamento da função também, do mesmo jeito que a gente parametriza dados.
Por exemplo, poderíamos querer disparar uma exceção se o dado de entrada não for válido. Naturalmente, teremos agora uma saída diferente, caso usemos um denominador igual a zero com a função divide. Poderíamos, seguindo aqui como o exemplo, querer usar divisão inteira em vez de divisão real, para dividir os dois números. E, novamente, estamos modificando o comportamento da função divide. Agora, a divisão inteira de 30 por 4 é 7, não 7,5, que seria o resultado da divisão real. E, talvez, nesse caso, vale a pena avisar que estamos usando divisão inteira. Então, ou seja, novamente, estamos modificando aqui comportamento. Mas, enfim, temos aqui várias possibilidades de comportamentos diferentes que poderíamos querer adotar. E, claro, nós podemos fazer isso usando funções de alta ordem. O que ocorre é que, como já vimos em programação funcional, estamos o tempo todo definindo templates de algoritmos, cujo comportamento é parametrizável. Nós já falamos sobre isso na aula sobre esqueletos algorítmicos. Um esqueleto algorítmico é isso mesmo, um algoritmo cujo comportamento é parametrizável. Então, vamos parametrizar as duas ações de nossa função divide. Para o caso em que o denominador for zero, teremos uma função handleZero, que é ela mesma parâmetro de nosso código. E para o caso em que o denominador não for zero, teremos uma função handleNonZero. Essa função handleNonZero também é parâmetro de nosso algoritmo. Mas como usamos esse código agora parametrizável? Bom, basta definir funções concretas que vamos substituir nesse esqueleto algorítmico. E para usar, passamos as funções concretas que definem comportamento para o esqueleto algorítmico, que é a função divide. Esse exemplo não é grande, mas talvez por conveniência você queira dar uma paradinha no vídeo, só para ver o que está acontecendo aqui. Eu já não vou falar mais tanto desse código, então talvez valha a pena dar uma olhada com mais cuidado. Bom, agora uma coisa que talvez incomode é que estamos criando funções com muitos parâmetros. E temos de ficar sempre passando esses parâmetros sempre que a função divide é chamada. Mas, pelo menos nesse exemplo, a gente só se importa mesmo com o numerador e o denominador da divisão. Isso é, em geral, a gente vai fixar o comportamento e modificar os dados. O que ocorre é que dados mudam muito durante o tempo de vida do programa. Em outras palavras, divide pode ser chamado com muitos dados diferentes. Comportamentos, por outro lado, que são as funções de alta ordem que o esqueleto algorítmico recebe, tendem a mudar menos. Mas, para capitalizar em cima dessa observação, podemos usar um padrão de projetos, que é o Builder, o assunto dessa aula. Aqui está um Builder para a função divide. Não se preocupe que vamos dar uma olhada em maiores detalhes no código. Mas, antes de passarmos para o código mesmo, note que um builder é uma função que constrói outras funções. Em geral, várias funções simples são usadas para compor uma função complexa. Veja que, nesse sentido, o builder não é uma simples fábrica de funções, como havíamos visto na última aula, quando estudamos codificação. Aqui estamos recebendo funções simples para construir uma função complexa. A função que estamos construindo é essa myDiv. Ela está definida dentro da função builder. Então, ela tem acesso aos parâmetros do builder, que são os códigos comportamentais. E assim, podemos separar comportamento de dados. O builder é uma função que recebe comportamentos. Os comportamentos são funções também, funções de alta ordem. E o builder retorna uma outra função, que recebe somente dados. Os dados são valores, que não são funções. Por exemplo, nesse exemplo, os dados são números. Ao usar o builder, obtemos uma função cujo comportamento foi parametrizado. E essa função, retornada pelo builder, nós podemos usar sem problemas, passando para ela somente dados. Agora, o que esse padrão tem a ver com o princípio de Hollywood? Você gostaria de pensar sobre isso? Essencialmente, estamos invertendo dependências. Podemos pensar em reuso de código como um contrato.
Esse contrato se dá entre um código cliente e um código provedor. O provedor é o código que vai ser reusado. O cliente é o código que vai usar o provedor. Em geral, o código cliente chama alguma funcionalidade do código provedor. É assim que bibliotecas funcionam. Por exemplo, quando importamos a função sqrt da biblioteca math, nossa intenção é chamar essa função. O código cliente ativamente chama a função sqrt. No caso da inversão de dependências, é o código provedor que vai chamar funções definidas pelo cliente. Ou seja, o cliente não chama o provedor chama o cliente. Daí o nome e o princípio de Hollywood. Em nosso exemplo, estamos definindo uma função. Por exemplo, conc_handle non-zero, que vai ser chamada pelo código provedor. Esse modo de operação muitas vezes é chamado callback, isso é, chamada de volta. Essa direção invertida é que determina uma forma de organização de software chamada arcabouço ou framework. Em um framework, nós, enquanto clientes, escrevemos funções que serão chamadas pelo próprio software que estamos reusando. Veja que eu digo que a direção é invertida porque a direção da chamada de função é oposta à direção do código que está sendo importado. A outra forma de organizar software para ser reusado é criar bibliotecas. Nesse caso, temos a direção normal e mais intuitiva de reuso, em que o código cliente chama funções que fazem parte da biblioteca, seguindo a direção da importação de código, ou seja, tanto a direção da chamada quanto a direção de importação vem do provedor para o cliente. E com essas definições, terminamos nossa discussão sobre o padrão de projetos Builder. Nas próximas aulas, vamos falar um pouco mais sobre outros padrões de projetos. Mas até lá, vocês fiquem à vontade para me escrever com dúvidas ou sugestões.